iniciar aqui a gravação. Uma boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui outra vez. Para quem eu vi de manhã, para quem eu não vi de manhã, estou encontrando aqui agora, graças à internet. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 2. Nós vamos estudar hoje, que era para ter estudado a semana passada, que é o item 5 e 6. E se der tempo, a gente fecha com o item 7 e 8, que já é o fechamento do capítulo 2. Hoje de manhã a gente conseguiu encerrar, né? Então, para começar, alguém gostaria de fazer a prece inicial? Então vamos fechar os nossos olhos. Vamos buscar os nossos melhores pensamentos, as nossas melhores lembranças, aquelas que nos fazem feliz, que nos fazem ficar mais leves, aquelas lembranças que nos fazem sorrir espontaneamente. E vamos focar neste pensamento amável, nesse pensamento doce. E com esse sentimento vamos tentar encontrar Jesus nesse movimento. E sentir sua energia, sentir sua paz. E agradecer pela tecnologia que nos permite estar reunidos aqui, utilizando-nos do conforto do nosso lar, mas todos com o mesmo pensamento, todos com a mesma intenção. Agradecer a Deus a disponibilidade, os recursos a nós disponíveis, e pedir que nos ilumine nessa noite, dando-nos a alegria de aprender um pouco mais, de poder, na medida do possível em nossa vida, vivenciar tudo que aprendemos. Vivenciar de uma forma amorosa, de uma forma suave, reconhecendo que somos ainda muito falhos, mas que temos o direito de sermos felizes e que Deus, na sua infinita bondade, nos reconhece a todos igualmente, dando mais atenção àqueles que mais precisam e sempre amparando aqueles que precisam um pouquinho menos. Mas que o amor de Deus é igual, é infinito, é infinitamente justo, bom e misericordioso. Obrigado mais uma vez por estarmos aqui, pela felicidade de nos reunirmos, de podermos trocar ideias, de podermos conversar. Muito obrigado por tudo, Senhor Jesus, que assim seja. Gente, vamos lá. O assunto de hoje chama o ponto de vista. Nós estamos estudando sobre o meu reino não é deste mundo, né? É uma frase de Jesus, quando Jesus está à frente de Pilatos, e Pilatos o interroga se ele realmente era rei. E ele fala que ele é rei, mas não deste mundo, né? E aí ele vai trazendo um monte de ideias, um monte de pensamentos, lembrando, com o objetivo de nos lembrar, né, melhor dizendo, que nós não somos daqui. Nós estamos aqui. Boa noite, dona Helena. Nós estamos passando por aqui, né? Estamos numa fase de transição. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos. Então nós estamos aqui numa transição, que a nossa verdadeira pátria é o mundo espiritual, né? Então a gente aqui passa para aprender, para estudar, para se melhorar, né? Para evoluir moralmente, como a gente fala. E a gente pode ficar tranquilo que não vai ser nessa vida aqui que a gente vai virar santo, né? A gente vai ter uma escalada ainda, porque nós ainda temos muitas das nossas falhas, né? Das nossas ambições, do nosso orgulho, vaidade, inveja, né? Dos nossos medos, principalmente medos. Nós temos muitos medos. E tudo isso vai sendo superado encarnação em encarnação. Por isso que a gente vem e volta para a pátria espiritual. Então, quando Jesus fala que a realeza dele não é deste mundo, é porque não é deste mundo material.
né? Jesus não veio para reinar sobre a matéria, mas ele veio para reinar sobre o espírito. E é muito bonito quando a gente pensa dessa forma, porque o texto de hoje vai nos mostrar que, tendo essa visão, a gente muda nosso ponto de vista em relação à nossa vida, né? A gente começa a lembrar, toda vez que a gente vai fazer algo, a gente lembra, poxa, mas eu não sou daqui, né? Então, quando isso aqui terminar, esse corpo falecer, o meu espírito vai sobreviver em outro lugar, né? Então, eu vou ler o texto aqui para nós. Deixa eu colocar aqui na telinha. E o texto vem dizer o seguinte: a ideia clara e precisa que se faça da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista pelo qual eles encaram a vida terrena. Eu, quando li essa primeira parte, e outras vezes que eu leio essa primeira parte, eu penso muito naquelas pessoas que, quando estão chegando ao fim da vida, ou quando desistem da vida, né, resolvem que não querem mais viver, ou que vão fazer tudo que nunca fizeram, tudo de errado que nunca fizeram, resolvem fazer porque acreditam que depois que desencarnar, depois que morrer o corpo físico, acabou tudo, né? Eu penso principalmente nas pessoas que se deixam levar pelas ideias de suicídio. Porque a pessoa que se permite, né, ter essa ideia de eliminar a própria vida, eu imagino que ela esteja realmente sentindo uma dor muito grande, esteja passando por um problema muito difícil, ao qual ela não encontrou necessariamente ainda uma saída. E se ela não encontra a saída, porque ela não permite ouvir outras pessoas, porque ela tem medo de ser rejeitada por outras pessoas, porque ela tem medo de trazer problemas a outras pessoas, porque ela não está aguentando mais a si mesma, ela acredita que se ela tirar a própria vida, isso tudo vai acabar. E quando a gente lê isso aqui, né, que acreditar na vida futura nos traz uma fé inabalável no porvir, né, a gente começa a pensar, se eu tirar a minha vida, alguma coisa vai acontecer depois. Eu vou para outro mundo ou para outro plano, né? E como é que eu vou lidar com esse meu ato? Tem muitos relatos na bibliografia espírita sobre espíritos que se suicidaram porque achavam que assim ia resolver os problemas. Mas quando chegam lá do outro lado, os problemas estão muito piores. Porque além de resolver as pendências que tinha, ele vai ter que resolver as pendências que ele arcou consigo mesmo. Tem um livro que chama Memórias de um Suicida, né, que eu já li algumas partes, eu não li ele todo, mas ele traz justamente o relato de uma pessoa que tirou a própria vida e está em um umbral que é chamado Vale dos Suicidas. E ele vai trazer depoimentos muito tristes, muito dolorosos de se ouvir, né? Eu não recomendo que vocês leiam por enquanto, né? Principalmente se vocês estiverem assim, muito sensíveis. Mas se vocês lerem o próprio livro do André Luiz, que é o Nosso Lar, né? O primeiro da série do André Luiz, vocês vão ver que André Luiz foi um suicida involuntário, né? E aí, ali no começo, é meio pesado tudo, mas para a gente entender o que é o peso na consciência, né? Então, o André Luiz desencarnou, ele se desencarnou por causa do excesso de bebida, da vida boêmia que ele levava, e quando ele chega lá no umbral, onde a consciência dele está pesada, onde ele está com muitos pesares,
onde ele não consegue entender o que estava acontecendo. Ele é resgatado pela mãe dele e é levado para essa colônia chamada Nosso Lar. Chegando lá, a primeira coisa que ele ouve falar é que ele foi um suicida. Ele não aceita a ideia de ter sido suicida. Ele fala, jamais eu pensaria em me matar. Aí ele fala, não, você foi um suicida involuntário. Você não queria realmente se matar, mas a vida que você levou te levou a isso, te levou à morte. Né? Uma morte precoce. Então, tudo que a gente faz aqui enquanto encarnado vai refletir no mundo espiritual. E ele continua aqui no texto. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual que é infinita, a vida corporal não é mais do que rápida passagem ou uma breve permanência num país ingrato. Né? Se a gente focar que existe uma vida espiritual e que para lá que nós vamos voltar, a gente começa a despreocupar de algumas coisas aqui da Terra que não vão nos levar a lugar nenhum. Né? Aquelas encrencas que a gente arruma desnecessariamente, aquela incompreensão de pessoas que nunca vão mudar, né? A gente fica se desgastando tentando mudar as pessoas. A gente começa a entender que nós somos filhos de Deus e que Deus sempre tem um lugar especial reservado para nós, independente de qualquer coisa que a gente tenha feito, né? Mas que Ele olha nosso esforço em nos modificar. Então, assim, a vida futura nos dá uma vontade melhor de viver melhor, uma vontade de viver melhor. Né? Para quê? Para que eu não sofra tanto no momento que eu partir dessa vida para o mundo espiritual novamente. As vicissitudes e as tribulações da vida são apenas incidentes que ele enfrenta com paciência, porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos de uma situação mais feliz. Então ele fala aqui que as nossas dificuldades elas são passageiras. Por mais difícil que possa parecer, por mais que a gente não consiga visualizar o final dela, ela vai passar. Se ela não passar nessa vida, ela vai passar em outra. Né? Por isso que a gente tem que se valorizar muito. A gente tem que se sentir amado por Deus, porque Deus realmente está ao nosso lado e nos ampara. Para que a gente possa acreditar que essas dificuldades que nós passamos aqui hoje são para a gente aprender a ter paciência, são para a gente aprender a não julgar as pessoas, são para a gente aprender que nós também somos seres imperfeitos e que não podemos exigir a perfeição de nós mesmos ainda. São para a gente aprender que nós estamos aqui para aprender, né? Então as dificuldades vêm para nos trazer alguma lição, nem que seja só a paciência. Que a gente vai viver com outras pessoas e as outras pessoas vão trazer problemas que são delas, mas que vão refletir em nós e vai caber a nós como eu vou reagir a esses problemas, né? Como eu vou reagir à situação que as pessoas vão me trazer. Que eu sou capaz de cuidar de mim. Do outro eu posso amparar, posso conversar, posso acolher, posso abraçar, mas eu não posso fazer com que ele mude se ele não quiser mudar. Não tem como eu fazer com que ele mude se ele não quiser mudar. Né? E isso é algo muito importante da gente lembrar, para que a gente consiga ter uma vida mais leve. Eu vejo muitos casamentos onde o homem ou a mulher, né, onde o parceiro ou a parceira, né, independente aí do tipo de relação, entra na relação na certeza de que vai modificar o outro. E aí o outro não modifica, e o que acontece? A relação acaba. Porque eu não soube verificar, né, não soube compreender lá no início que eu não tinha capacidade de mudar o outro. Mas se o outro se sensibiliza com o que eu falo e tudo, e tenta mudar de vida, é lucro meu e lucro dele. Principalmente dele. Né? Mas ninguém muda a vida do outro se não quiser. E eu vivo falando que nem Jesus em pessoa pode mudar as pessoas. Eu coloco isso e depois quando eu li o livro
há 2000 anos, que tem um personagem chamado Publio Lentulus, que ele não era uma pessoa tão má, mas ele era uma pessoa extremamente rígida, né? Ele era um oficial de grande porte de Roma, e ele tinha uma dificuldade de aceitar as coisas, os ensinamentos de Jesus, e tinha uma dificuldade de ser uma pessoa mais amável. E um dia ele confronta, né? Ele encontra Jesus. E Jesus vai explicar para ele, né, as coisas que estavam acontecendo na vida dele. Ele tinha uma filha doente. Jesus falou que a filha dele ia ser curada, mas não por ele, mas pela esposa dele, que era Lívia, que tinha um amor muito grande, né? Então, e ele não mudou. Ele encontrou com Jesus, ele sentiu a energia de Jesus, ele caiu de joelhos, ele chorou, mas ele não mudou, porque ele não aceitou, né? Então, isso prova que a gente realmente não tem condições de mudar se a gente não quiser, se a gente não se empenhar. Aí, aqui mais à frente, o texto diz que a morte nada tem de pavoroso. Não é mais a porta do nada, mas a porta da libertação, que abre para o exilado a morada da felicidade e da paz. Quando ele fala que o exilado é porque nós que estamos aqui estamos fora do mundo, né, do mundo real, porque o mundo real é o mundo espiritual. Nós aqui só estamos na transição. Se a gente viver aqui 100 anos, o que é 100 anos perto da eternidade? Né? Não é nada. E toda vez a gente passa o período aqui e volta para lá. Passa um período aqui e volta para lá. E cada período que a gente passa aqui, a gente aprende e volta para lá sabendo um pouquinho mais. A gente pode mudar ou não, mas que a gente aprende, né? Eu posso não querer mudar com o que eu aprendo, mas um dia, cansado de tanto levar na cabeça, né, eu vou acabar cedendo. E aí eu vou começar a me modificar. E Deus, como ele é infinito, ele não tem pressa, não. Podem ter certeza que Deus não tem pressa que as pessoas mudem, né? Mas ele está sempre pronto a acolher e amparar todo aquele que toma a iniciativa de mudar. Sabendo que se encontra numa condição temporária e não definitiva, essa condição nossa aqui de encarnado, né? Ele encara as dificuldades da vida com mais indiferença, do que resulta uma calma de espírito que lhe abranda as amarguras. Essa indiferença aqui não é uma indiferença de sofrimento, é uma indiferença de não se preocupar com aquilo que não vai fazer ela crescer. Por exemplo, você está no trabalho e tem uma pessoa no seu trabalho que é impossível. E essa pessoa impossível, por mais que você tente ajudá-la, por mais que você, né, dê ali a sua dedicação e atenção, a pessoa não deixa de ser uma pessoa difícil. Até com você mesmo, às vezes ela nem te respeita. Aí você não vai sofrer por isso. Você vai chegar até o seu ponto de limite. Chegou no ponto, começou a aparecer a intolerância, aí é a hora de você começar a lembrar que a nossa vida aqui é passageira. Aquela pessoa que trabalha com a gente também é passageira, né? Ela não vai dormir na minha casa. Ela está ali no trabalho. E tratando profissionalmente com ela, eu não tenho que me aborrecer. Eu preciso apenas tratar profissionalmente com ela, né? Então, dessa forma, a gente sofre menos. Eu fico indiferente àquele que está tentando me prejudicar. Assim eu não sofro e também não me prejudico. Mas com respeito àquela pessoa. Eu também não preciso destratá-la, né? Se ela vem conversar comigo, você conversa. Se ela não quer conversar, você não conversa, né? É isso que é a indiferença que trata aqui. Então, quando a gente consegue tratar dessa forma, a gente tem um espírito mais calmo, mais tranquilo, mais equilibrado, né? Os nossos pensamentos são um furacão. Eles chegam ao tempo todo nos sugerindo fazer coisas ruins, nos sugerindo fazer coisas boas, pensamentos insignificantes que não ajudam em absolutamente nada, pensamentos que a gente cria sobre as pessoas. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para chegar nesse ponto é vigiar os nossos próprios pensamentos. Eu ver uma situação,
vai vir aquela enxurrada de pensamentos para me fazer julgar aquela situação, mas eu tenho que tirar só dali só o que é bom, o que me é útil. O que passar disso, como disse Jesus, seja o seu sim, sim e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno, né? Então, o que passar disso, das minhas tomadas de decisões, que eu possa dizer sim ou não, tudo isso vem de encontro para me derrubar. Mas é eu comigo mesmo, não é o outro. É eu comigo mesmo, né? Aí ele continua aqui. Pela simples dúvida sobre uma vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos na vida terrena. Incerto do porvir, dedica-se inteiramente ao presente, não entrevendo bens mais preciosos que os da terra. Ele mesmo se porta como uma criança que nada vê além de seus brinquedos e tudo faz para os obter. Então, quando a gente não se preocupa muito com essa vida futura, a gente só procura fazer as coisas aqui da terra, né? A gente procura se o meu problema, por exemplo, se a minha fraqueza é a vaidade, então eu só vou investir na minha beleza, né? Então eu vou gastar horrores com maquiagens, com tratamentos, com cirurgias, né? E vou gastar até aquilo que eu não tenho. Para quê? Para manter o que para mim é mais importante, que é a minha beleza. Se o meu problema é a cultura, né? Então eu vou investir horrores na cultura, e se essa cultura não for útil para ninguém, é uma cultura inútil. Porque só fica para mim e não vai servir para ajudar ninguém, né? Então, nós temos os nossos pontos fracos e nós caímos justamente neles. Porque o que a gente já superou, já superou. Por exemplo, aqui tem pessoas que não bebem e não aguentam ver bebida. Por quê? Porque já superou o vício da bebida. Tem pessoas que não querem provar e não provam qualquer tipo de droga. Por quê? Porque isso também já foi superado, né? Já se empenhou e se empenha até hoje para não entrar. Mas quando se torna natural, é porque já foi superado. Mas aqueles nossos pontos fracos que a gente ainda cai, né? Algumas pessoas aí por chocolate, outras pessoas por bebida, outras pessoas por tantas outras coisas, né? A gente é o nosso ponto fraco, né? E nesses pontos fracos, o nosso inimigo conhece. E é lá que ele ataca, né? As pessoas que querem nos prejudicar, elas não vão nos prejudicar pelo nosso lado bom, mas pelo nosso lado fraco, né? Pelas nossas imperfeições. Então ele continua aqui. A perda do menor dos seus bens causa-lhe... Desculpa. A perda do menor dos seus bens causa-lhe pungente mágoa. Ou seja, a pessoa está tão apegada ao material que qualquer coisa que a desagrade, ele fica, né, magoado. Um desengano, uma esperança perdida, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que for vítima, o orgulho ou a vaidade ferida, são tantos outros tormentos que fazem da sua vida angústia perpétua, pois se entrega voluntariamente a uma verdadeira tortura de todos os instantes. É aquela pessoa que não consegue ser contrariada, que toda vez que é contrariada entra em pânico, né? Se revolta, fica irritada, né? E a vida diz mais não do que sim. Então, por que a gente vai ficar durante muito tempo magoado com uma coisa que não está sob nosso controle? É natural sentir a mágoa? É. É natural sentir a raiva? É. Agora, o que eu vou fazer com esse sentimento? Eu vou realimentar ele, vou ficar fazendo ele crescer em mim? Ou eu vou tentar dispersar ele e seguir minha vida? Né? Os sentimentos, eles nos pertencem, são nossos. E não tem nada de errado em sentir. Agora, o que eu vou fazer com ele, quanto tempo eu vou permanecer nele, aí sim, é onde está o erro ou o acerto. Né? Sobre o ponto de vista da vida terrena, cujo centro se coloca todo... Desculpa. Sobre o ponto de vista da vida terrena, em cujo centro se coloca, tudo se agiganta ao seu redor. O mal o atinge como o bem que toca aos outros
tudo adquire aos seus olhos enorme importância. Então, aquela pessoa que é focada no material, ela se sensibiliza muito mais com o mal que a atinge do que com o bem que a cerca, né? Então, ela percebe muito mais o mal que a prejudica do que o bem que tentam fazer a ela. É como o homem que dentro de uma cidade vê tudo grande de seu redor. Os cidadãos eminentes, como os monumentos, mas que subindo a uma montanha, tudo lhe parece pequeno. Então, é uma questão de ponto de vista. Quando a gente olha o mundo material, a gente só está vendo isso aqui. Mas se a gente começa a olhar para o mundo espiritual, né, que é a nossa verdadeira pátria, e a gente olha para a Terra, a gente vê que as coisas aqui são muito pequenas para a gente se preocupar. O universo é muito gigante para a gente se preocupar com as coisas desse planetinha, né? Aí ele coloca aqui também. Assim acontece com aquele que encara a vida terrena do ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas do céu, se perdem na imensidade. Ele então se apercebe de que grandes e pequenos se confundem como as formigas no monte da terra, no monte de terra, que operários e poderosos são da mesma estatura. E ele lamenta essas criaturas efêmeras que tanto se esfalfam para conquistar uma posição que os eleva tão pouco e tão pouco tempo, e por tão pouco tempo. É assim que a importância atribuída aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé que se tem na vida futura. Então ele coloca aqui que quando a gente olha para o céu à noite, que a gente vê as estrelas, a gente vê vários pontinhos pequenos. Mas aqueles pontinhos pequenos são de tamanhos muito diferentes e são muito gigantes. Mas é questão do ponto de vista, né? Eu daqui estou olhando lá. O Sol para nós parece uma bola pequena, apesar de a gente sentir que ele é quente e poderoso. Mas quando a gente olha lá naquele mapa da nossa galáxia e vê o tamanho da Terra em relação ao tamanho do Sol, a gente vê que é tudo uma questão de ponto de vista, né? No item 6 ele vai dizer assim: se todos pensarem assim, dir-se-á, ninguém mais se ocuparia das coisas da terra. Tudo perigará. Mas não porque o homem procura instintivamente o seu bem-estar, e mesmo tendo a certeza de que ficará pouco tempo em um lugar, ainda assim quererá estar o melhor ou menos mal possível. Então, o que ele está alertando aqui? Olha, a preocupação tem que ser com a vida futura, tem que ser com o mundo espiritual. Mas a gente tem que lembrar que nós estamos aqui e temos que procurar o nosso melhor também. Não quer dizer que porque, não, eu vou preocupar só com o mundo espiritual, então agora eu não vou cuidar mais de mim, não vou casar, não vou ter filhos, não vou ter emprego, porque minha vida agora vai ser só o mundo espiritual. Mas espera aí. Deus nos deu um corpo e esse corpo precisa de cuidados, né? Assim como a gente compra um objeto de nossa vontade, a gente cuida daquele objeto. Assim também nós temos que cuidar do nosso corpo. E cuidar do nosso corpo em todos os aspectos do melhor possível que a gente puder dar. Então, cuidar da higiene pessoal, cuidar da alimentação, cuidar de estar bem cuidado, né? Da questão, até a questão de conforto mesmo. Porque quanto mais a gente pode prover isso para nós, algo que está permitido, não tem nada de errado nisso. Agora, isso não pode tornar o meu foco, né? Isso não pode se tornar o meu foco. Eu posso ter bens, né? Eu posso não ter tantos bens, eu posso não ter bem nenhum. Mas dentro das minhas possibilidades, eu tenho que cuidar desse corpo. Porque é ele que vai ser o meu instrumento de aprendizado aqui. E se esse corpo adoecer, é uma prova que eu tenho que passar. Mas eu posso evitar, né? Se eu tenho condições, eu posso evitar. E existem hoje muitos recursos para eu cuidar desse corpo.
né? Existem instituições, existem pessoas, existem profissionais, né? E Deus não permitiu que os profissionais se especializassem só para ficar ricos, não. Ele permitiu isso por quê? Porque isso ajuda as pessoas a cuidarem do mundo material. E o mundo material evolui porque as pessoas evoluem, né? Porque o mundo em si, o planeta em si, se não tiver o homem, vai virar floresta em tudo, né? A própria natureza vai encher ele de plantas, vai encher ele de animais, mas o homem está aqui para cuidar da evolução desse planeta, para modernizar, para dar recursos, tanto para os humanos quanto para os animais, né? Aí ele coloca aqui: não há uma só pessoa que, sentindo um espinho na mão, não a retire para não ser picada. Melhor, deixa eu ler de novo. Não há uma só pessoa que, sentindo um espinho sob a mão, não a retire para não ser picada. Ora, a procura do bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas, impulsionando, como ele é, pelo instinto do progresso e da conservação, que decorre das próprias leis da natureza. Ele trabalha, portanto, por necessidades, por gostos e por dever, e com isso cumpre os desígnios da providência, que o colocou na terra para esse fim. Só aquele que considera o mundo futuro pode dar ao presente uma importância relativa, consolando-se facilmente dos seus reveses ao pensar no destino que os aguarda. Então, ele está colocando aqui justamente isso, que a gente tem que preocupar, porque existe uma lei chamada lei de conservação, que é o que faz a gente evitar momentos de sofrimento, como ele colocou que é o exemplo do espinho, né? Ninguém leva uma espetada na mão e não vai tirar o espinho. Vai deixar o espinho ali doendo porque acha que Deus colocou aquele espinho e eu tenho que sofrer com aquele espinho. Não. Eu tenho que tirar o espinho, porque aquilo vai gerar infecção na minha mão. E a infecção pode, dependendo do grau, pode comprometer até a minha mão. Então, por natureza, eu tenho que conservar ela. Se tem um espinho ali, eu tenho que tirar, né? Deus não condena, portanto, os gozos terrenos. Olha, isso é muito importante. Deus não condena os gozos terrenos, mas o abuso desses gostos em prejuízo dos interesses da alma. Então, não é que ele condene a riqueza, não é que ele condene as pessoas terem as coisas, mas como eu vou usar isso? Como eu vou usar isso? Né? Por isso que tem uma frase de Jesus que diz que... deixa eu lembrar o texto direitinho. Que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Isso, Jesus está condenando a riqueza? Não. Ele está dizendo que quem tem muito, a prova é muito maior. Porque quem tem muito, tem muita facilidade para tudo. Tem poder, tem dinheiro para comprar as pessoas, né? Para humilhar as pessoas. Porque tem e pode se esnobar em cima. Mas Jesus não está condenando a pessoa ser rica. Ela está condenando o mau uso que ela faz da riqueza. Porque existem, todo mundo sabe disso, existem pessoas muito ricas, mas com um coração muito bom. E que ajudam as pessoas, mas elas têm muito. Então ter muito não é um problema. É o que fazer com o muito que tem. Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico. Olha só, interessante. Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico que perde uma pequena soma sem se perturbar. E aquele que concentra seus pensamentos na vida terrestre é como o pobre, que ao perder tudo que possui cai em desespero. Então, quando eu estou, que a gente fala normalmente, né, rico do Espírito Santo, rico rico do Espírito, né? Então, quando a gente cai, porque nós somos imperfeitos, como eu já falei, né? E a gente cai, a gente escorrega, a gente pisa na bola mesmo, mas a gente tem
a compreensão de que eu posso reparar. Que eu não preciso ficar naquele sofrimento só porque eu escorreguei. A vida não perdeu o sentido, não vai acabar porque eu falhei. Não. Né? Então, a pessoa que tem muito dinheiro e perde ali uma quantia e não se preocupa, ela não está presa aos bens. Mas aquele que nada possui, né, o pobre, a pessoa muito pobre que tem um pouquinho ali, ou não tem praticamente nada, quando perde o pouquinho que tem e se desespera, né, não é bem isso que Jesus espera de nós. Né? Ele espera que a gente saiba administrar as nossas perdas, compensando elas com as reparações. Como é que Jesus falou? O amor cobre uma multidão de pecados. Né? Então aqui, o último item, aqui, o item 7 desse capítulo, diz o seguinte: o Espiritismo dá amplitude ao pensamento e lhe abre novo horizonte. Em vez dessa visão estreita e mesquinha que o concentra na vida presente, fazendo do instante que passa sobre a Terra um único e frágil estreito do futuro eterno, o único e frágil esteio do futuro eterno, ele nos mostra que essa vida é um simples elo do conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador, e revela a solidariedade que liga todas as existências a um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Oferece assim uma base e uma razão de ser a fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma, no momento do nascimento de cada corpo, faz com que todos os seres estejam estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica que é inexplicável quando apenas consideramos uma parte. Essa visão de conjuntos, os homens do tempo de Cristo não podiam compreender, e por isso o seu conhecimento foi reservado para mais tarde. Então ele está dizendo aqui que dentro da ideia espírita sobre reencarnação, sobre vida futura, sobre mundos habitados, sobre espíritos que transitam de planetas para outro, tem espíritos que vivem conosco nos ajudando, espíritos que vivem conosco nos tentando, vamos chamar assim. Quando a gente tem essa visão, a gente entende que existe um Criador e que esse Criador em tudo colocou o seu dedo, né? Porque tudo que ele criou é perfeito e tudo ele colocou para que o ser humano, né, possa alcançar a Deus. Porque Deus espera que cada espírito, por vontade própria, né, e não por imposição e nem por medo, mas pela alegria de querer ser melhor, modifique seus comportamentos e, consequentemente, caminhe no caminho estreito que Jesus ensinou, né, para chegar a Deus. Então é muito bonito isso. Para mim, isso é muito bonito, porque tira da gente a condenação eterna. Porque quando eu vejo um Deus que a gente lê direto por aí nas plaquinhas, que Deus é amor, que Deus é infinitamente justo e bom, que Deus é eterno, que Deus é misericordioso, e a gente coloca o ser humano, né, condenado porque ele não conseguiu compreender ainda essas leis de Deus, e condena esse ser humano a uma pena eterna, de inferno eterno, Deus estaria pensando como nós, julgando como nós, né? E quantas vezes a gente olha determinadas situações do mundo e condena as pessoas já para o inferno, a gente acha que já devia morrer, aquela coisa toda, mas não cabe a nós esse julgamento, porque Deus não condena ninguém. Assim como Jesus, a mulher que foi pega em adultério, não era uma prostituta, ela foi pega em adultério, e pela lei de Moisés ela deveria ser apedrejada, e Jesus não queria entrar em conflito com a lei. Ele só perguntou para todo mundo que estava querendo apedrejá-la: quem aqui não tiver pecado, que jogue a primeira pedra. Não feriu a lei, não magoou as pessoas que estavam lá,
e não ofendeu a mulher que estava sendo condenada. Então, essa é a indiferença que a gente falou lá atrás. Jesus não se abalou com isso. Ele não se irritou com isso. Ele viu a situação, tomou a atitude, sensibilizou as pessoas que estavam lá e acabou salvando a vida da mulher, né? E que se tornou uma das maiores seguidoras de Jesus. Então isso é muito bonito na minha cabeça, né? A gente vê dessa forma. E eu confesso para vocês que depois que eu comecei a estudar sobre o Espiritismo, eu comecei a ver algumas coisas que me chamaram muita atenção, que eu não conseguia compreender quando eu frequentava a Igreja Católica e quando eu frequentava a Igreja Evangélica. Uma delas foi a questão dos santos, que os evangélicos tanto condenam, mas que não deixam de ser espíritos, né? Os católicos colocam como santos, que tem que canonizar, que tem que fazer aquilo, mas para nós o espiritismo são apenas espíritos, de pessoas que vieram, que cumpriram seu papel, que deixaram seus ensinamentos, os quais nós devemos nos inspirar para sermos melhores, assim como nos inspiramos em Jesus. Só que quando a gente se inspira em pessoas de um escalão mais baixo, fica muito mais fácil, né? Porque chegar ao nível de Jesus, assim, a gente olha, poxa vida, Jesus é inatingível, mas ele não é. Chegar ao estado de Jesus não é impossível. Vai demorar, mas nós vamos chegar. Mas é mais fácil chegar ao estado de São Paulo, de São Francisco, né? Então é muito mais fácil a gente conseguir alcançar os exemplos desses santos católicos, né? E mirando sempre em Jesus. É como se fosse assim, eu entro num trabalho, sou novato no trabalho. Aí eu tenho os colegas de trabalho que já sabem o que tem que ser feito, já conhecem o serviço. Então eles, para mim, são santos. Mas eu estou mirando o quê? A presidência da empresa. Então eu começo aqui, eu vou aprendendo, vou dando o meu melhor, vou sendo tão bom quanto eles, vou tentando me superar, mas não para ser melhor que eles, mas porque eu quero mirar onde? Na presidência da empresa. Né? Eu quero chegar lá no topo, mas para isso eu tenho que escalar, eu tenho que subir. E eu tenho que subir de uma forma decente, não sair pisando na cabeça dos outros, não sair prejudicando os outros para me dar bem. E na vida, na nossa correria não, na nossa caminhada rumo a Deus, é assim. Tem as pessoas do meu lado, que eu convivo, que sempre me ensinam alguma coisa. Tem as pessoas que já estão um pouco à frente da caminhada, que me ensinam grandes coisas. Tem as pessoas com quais as pessoas que eu já me inspiro se inspiram, e eu vou chegar lá também. E assim eu vou pegando o que eu aprendo de um, o que eu aprendo de outro, o que eu aprendo de um, o que eu aprendo de outro, e vou somando isso. E neste processo eu vou crescendo, eu vou evoluindo, né? Então é muito bacana isso, porque me dá a certeza de que eu posso chegar, como Jesus mesmo falou, Jesus falou, tudo que eu faço, vós também podeis fazer, e ainda melhor. Então Jesus não se colocou no topo, não se colocou como Deus, ele disse que ele é igual a nós, só que nós precisamos nos empenhar muito para poder chegar ao nível de Jesus. Essa visão de conjuntos, né, dessa relação de Deus e o homem, essa visão de conjuntos, os homens do tempo de Cristo não podiam compreender. Então, por isso que Jesus falou, que falava em parábolas, porque as pessoas não tinham condições de compreender os detalhes, mas que depois ele mandaria um paráclito que iria relembrar tudo que ele ensinou de uma forma mais clara, né? Então é mais ou Já, menos... Oi, diga. é, sobre isso aí que você falou dos santos da Igreja Católica, Uhum, eu vejo que pela doutrina espírita, assim, a gente entende que é mais fácil da gente chegar lá. Porque se você vê só pelo olho pela visão da Igreja Católica, pelo que eu da santidade, aprendi, né? é isso, era mais difícil para a gente chegar lá. Você via os santos, você falava, nossa, é impossível, né? E aí
a doutrina espírita esclarece mais para a gente e vê que a gente tem possibilidade e tem a oportunidade de chegar lá, assim como todos esses santos que, na verdade, são espíritos evoluídos, como você sempre coloca. Exatamente, né? Por isso que eu, muito claramente, muito naturalmente, não crio conceitos, não crio tendências a criticar igreja ou religião X ou Y. Se elas trabalham pelo bem, todas são bem-vindas. É tudo uma questão de interpretação. Hoje eu não consigo mais interpretar como os evangélicos nem como os católicos. Mas eu sei que eles precisam da forma com que eles convivem, né, que eles estudam, com que eles vivenciam a fé deles, porque é dessa forma que faz essas pessoas serem melhores. Isso está tudo certo, é perfeito. Né? Isso tudo é perfeito. Então eu acho que é muito importante quando a gente tem essa visão. Por isso que quando a gente tem a visão na vida futura, a gente não fica se prendendo a essas questões de intrigas religiosas, intrigas políticas, porque isso não leva ninguém a nada. A absolutamente nada. Isso só leva a gente para o buraco, né? Vamos chamar assim. Uma vez que nós estamos aqui para aprender. Então, cada um com seu nível. Nós somos muito materiais, precisamos de ter símbolos materiais, às vezes, para poder compreender certas coisas, para poder entender, para poder aceitar. E tá tudo certo. A pessoa que tem o santinho lá e faz o seu oratório, né? E faz as suas orações, aquilo tem muita validade. A pessoa que senta, vai para a igreja, ajoelha e reza, tem a sua validade. Né? Então, cada ser humano tem a sua forma de se conectar com o alto, né? Se conectar com Deus. E dessa forma, a gente vai entendendo que cada um no seu ritmo, cada um na sua fé, cada um na sua crença. São Francisco de Assis, né? E é um santo católico, mas que tem um exemplo de vida, um espírito iluminado, ao qual a gente também se inspira. Né? Caio fala dele o tempo todo. Tem imagem dele lá o tempo todo. Quer dizer que é ele? Não. É alguém que passou por aqui e deixou uma lição, na qual a gente se inspira. Assim como Jesus, né? Assim como Sócrates e Platão, assim como Buda, assim como Gandhi, assim como Madre Teresa de Calcutá. Né? Tem muitos espíritos que passaram aqui e deixaram um legado. E esses legados de bondade, de amor, de caridade, de solidariedade ao próximo são as coisas que nós precisamos aprender. Né? Ok? Acho que é isso por hoje. Alguém quer fazer alguma colocação mais? Obrigado, Múzia. Por nada, imagina. É sempre muito inspirador, né, Santiago, a gente fazer essas observações desses exemplos, né, para a gente seguir. Igual a gente tem São Francisco como o nosso padroeiro lá, né, vamos dizer assim, do Viva a Vida, que teve uma história de vida admirável, clara, entre outros, né, Jesus. Eu acho que é sempre bom a gente ter esses exemplos e se inspirar neles, porque, de certa forma, são espíritos que vieram e estiveram encarnados, assim como nós estamos. E eles já vieram de várias e várias outras encarnações, né? Então, já erraram tanto também e já conseguiram chegar num patamar de evolução que é o que todos nós buscamos, né? Exatamente. Então, eu acho que é muito inspirador, assim, a gente ter esses exemplos. Perfeito, Gabi. Exatamente. É o que eu falei da hierarquia, né? Nós temos os nossos amigos, temos os santos da nossa devoção, temos Jesus, temos Deus. Né? Tudo uma questão hierárquica aí, né? De admiração e de objetivo. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar a Deus. Né? Então, o meu foco é Deus. Aprendo aqui
com a Gabi, aprendo aqui com a música, Dona Helena, aprendo com o Caio, né? Aprendo lá com o Divaldo Franco, aprendo com o Chico Xavier, aprendo com o Papa Francisco, né? Aprendo com as pessoas, e aí vou chegando lá em cima, aprendo com São Francisco, com São Paulo, com São João, com São José, né? E vou subindo a escala, aprendo com Maria, né? E vou subindo a escala, aprendo com Jesus e aprendo até chegar a Deus, né? É tudo uma forma de chegar lá, né? Mais alguma colocação? Então, vamos fazer nossa prece para encerrar hoje. Alguém gostaria de fazer? Alguém se propõe? Eu sei que um dia todo mundo vai querer fazer a prece. E aí eu vou ter que ficar aqui agora, vamos ter que resolver quem que vai fazer, né? Hoje ninguém quer, mas aqui um dia todo mundo vai querer. Eu tenho fé em Deus. Vai mesmo. Bom, gente, então vamos fechar os nossos olhos mais uma vez. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o plano superior, o plano espiritual, que é realmente a nossa verdadeira morada. Ajude-nos, Senhor, a nos inspirar em todos aqueles enviados de Deus, enviados de Jesus, que vieram à Terra para trazer o exemplo do caminho. Aos santos, aos grandes mártires, que trouxeram para nós os grandes ensinamentos sobre a bondade, sobre o mundo espiritual, sobre o amor, sobre a fraternidade, sobre a caridade, sobre a convivência com o próximo, sobre o cuidado com o nosso próprio corpo, sobre os cuidados com o nosso próprio espírito e com as nossas palavras e a nossa moral. Tudo isso, Senhor, sabemos que foi obra Tua para nos ajudar a sermos melhores e que nós, por vontade própria, possamos escolher quais exemplos seguir e, devagarzinho, passo a passo, possamos chegar ao Teu lado. Sabemos ainda que vai demorar muito, porque ainda somos muito imperfeitos, mas acreditamos na vossa infinita misericórdia e no vosso amor incondicional para com todos nós. Como dissestes mesmo, tu fazes chover sobre bons e maus, sobre ricos e pobres. Faz o sol brilhar sobre todos indistintamente. Então cabe só a nós erguermos a mão com fé em ti e seguirmos o teu caminho. Muito obrigado, Senhor Jesus. Ilumine nossos lares, proteja nossas casas e nossos familiares. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Ok, gente, muito obrigado. Uma boa noite para todos, um bom descanso.